Fala galera, o Vasco venceu ontem, mas o que está sendo muito debatido aí nas redes sociais, na internet, é a tentativa de agressão do segurança do Vasco. O Lucas Pedrosa viu tudo o que aconteceu e vai estar nos explicando os dois lados da moeda e também falando sobre esse jogaço de ontem, onde o Vasco conseguiu assumir a oitava colocação do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, jogo esse contra o Cuiabá. Se o Vasco vencer, já ficaria numa posição melhor, aí continuaria em oitavo. Fala uma posição em questão aos pessoal que está na parte de baixo da tabela. Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações e vamos juntos assistir mais um vídeo aqui. Isabelle, sabe por quê? Antes do apito final da partida, quando o Vasco estava segurando a bola lá na lateral, justamente porque estava vencendo a partida e gastando tempo, o jogador Coelho do Atlético Paranaense chega mais forte no Lucas Piton e tenta acertar um soco na cara do Lucas Piton. A partida acaba, o Lucas Piton está se dirigindo ao vestiário do Vasco da Gama e o Coelho vem de novo tentar tirar satisfação com o Lucas Piton e entrar na confusão. É aí que o Betinho entra e aí ele tenta tirar o Coelho do momento e outros jogadores do Atlético Paranaense vêm pra cima do Betinho. Eu acho que eu vou defender aqui o Betinho pelo que ele fez depois. É óbvio que não. Nenhuma violência aqui pra mim é justificável. Agora, a gente não pode deixar de falar sobre a origem dessa situação. O Betinho foi proteger o Lucas Piton porque o Coelho tentou dar um soco nele no jogo e depois foi a tentar arrumar problema fora do jogo. Então o Betinho, por mais que ele tenha se exaltado depois e se exaltou mesmo, aqui a gente não defende isso, não é o culpado por essa confusão. Quem começou essa confusão foi os jogadores do Atlético Paranaense. Inclusive, depois que apita, o árbitro vai no VAR e expulsa o camisa 6 do Atlético. Exato. Porque ele viu a origem da confusão. E lembrando que a gente pode trocar aqui, eu, Pedrosa, vou um pouquinho pela minha experiência de idade e de jornalismo com você, vou trocar uma palavra sua só em relação à segurança Betinho, por isso que eu quis discutir. Ele não foi proteger o jogador, ele foi cumprir a função dele, o trabalho dele, que é, enfim, planejar a segurança. E, por favor, né, que falta de profissionalismo com outro colega a origem disso tudo, né? Que daí o Betinho vem para cumprir o seu trabalho e depois o desenrolar, meu filho. Aí é o objetivo era deter o Piton envolvido na confusão. Porque, imagina, porque o 6 não foi expulso, o Piton também seria. Então, assim, e o Piton não caiu na pilha. O Betinho foi fazer o trabalho dele, que é não deixar que isso aconteça. Porque esportivamente, no final, é muito ruim você perder um jogador, porque depois o vermelho vale pra competição. Então, assim, o Betinho foi fazer a função dele. E aí ficou aquele lecreté todo, e aí criou eram todos os jogadores do Atlético Paranaense ali, a maioria, né? Em cima do funcionário. E daí vira muvuca tudo, testosterona alta. Mas parou, explicou. Sobe só o hino do Vasco! Pergunta aqui, ninguém precisa, só responde o que eu perguntar. Entendi. Qual é o maior fatality do Vasco hoje? Verrete de cabeça? Com certeza. Qual é o maior ponto fraco do Flamengo hoje? Segundo o Matheus Bach, não é um bicho de 7 cabeças. O time vem evoluindo nesse quesito. Não, eu pergunto. Responde você. A bola aérea do Flamengo. Então é você que tá com medo dele. Se o auxiliar do treinador fala isso, eu tenho que respeitar. Ele entende. Ele entende. A minha opinião, que não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho de 78 cabeças, porque a todo momento é bola na aérea. É isso. Viu? Eu quero que vocês briguem hoje. Sobre o Pedrosa, fala pra mim, você tem alguma coisa pra falar de negativo desse Vasco? Tem, claro. Poxa, Pedrosa. Não é isso que a gente vai resumir o jogo, mas o Vasco fez um primeiro tempo ruim. O primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo muito espaçado. Inclusive o Atlético Paranaense conseguiu penetrar pelo setor central com muita tranquilidade, até porque a gente pode atrelar isso à má fase que o Matheus Cocão está vivendo, e eu digo isso nos 4 jogos. O Matheus Cocão é um jogador que já fez belíssimas partidas, a oscilação dele é completamente normal, mas ontem, novamente, ele fez um jogo muito ruim, deixou muitos espaços, inclusive o gol sai de um setor onde a gente tem problemas no time do Vasco há muito tempo,
que é justamente essa entrada da área. O Gabriel teve até um fator sorte ali, porque a bola passou no meio de 3 jogadores, e depois o Vasco no segundo tempo mudou completamente a sua postura. Jogadores que não vinham acertando praticamente nada, como o próprio Emerson Rodrigues, acabaram fazendo gol. O Emerson Rodrigues conseguiu fazer uma belíssima jogada. O Rafael Paiva tira o Watson por conta de algumas dores, ele coloca o Ryan entra bem na partida, e aí o contra-ataque sai justamente do cara que a gente tem que decidir falar sobre esse cara várias e várias vezes, porque é o grande jogador do Vasco. O Verratti começa a jogada do primeiro gol, ela passa pelo Ryan, o Ryan briga e vai no Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues consegue fazer tudo certinho e empata a partida. Logo depois tem o gol do lance, que a gente pode até falar um pouco mais separado, o gol mal anulado ou bem anulado pela arbitragem, e eu já vou adiantando aqui, eu não acho nada absurdo você anular esse gol, e como eu também não acho absurdo a gente dar, se fosse dar o gol. Porque eu entendo que tudo aqui no futebol brasileiro a gente está tratando como absurdo. E na verdade, às vezes, é só um lance interpretativo, e na minha opinião, esse é um lance completamente interpretativo, depende do que o árbitro entendeu. O Vasco não se abalou com essa situação de não ter conseguido virar essa partida com o gol do Hugo Moura. E aí aparece o Payet, que não vinha fazendo uma boa partida, mas ele dá o passe em profundidade. O Leandrinho, que é um garoto que vem jogando muita bola, sempre que entra participa de gol, consegue fazer o cruzamento. E o Verratti, novamente, para mim, o ponto central dessa vitória. O cara, a alma do Vasco, o cara que faz o possível quando parece impossível. Inclusive, a cabeçada dele é um movimento absurdo, porque ele não consegue sair do chão e ele praticamente finaliza com a força de um chute. O Verratti, como eu disse aqui, não é só o capitão, não é só um excelente centroavante, ele é a cara do Vasco. O Vasco ele tem vários jogadores que são importantes. O Léo Jardim fez uma defesa absurda ontem no final do primeiro tempo, que poderia ser o 2-0. O Lucas Piton é um baita de um jogador, o Payet é um baita de jogador, mas o time do Vasco é o time do Verratti. E ontem eu atrelo essa vitória completamente, ou quase completamente, ao argentino. Vamos botar o gol aí, então, anulado? Cadê? Você tem aí, Ih, o Alex deu um troço aqui nos meus ouvidos, hein? Aqui, vamos colocar. É muito complicado, assim, a interpretação, ela tem mudado muito, né? De todas as regras. Já mão na bola, a bola na mão. Lembra da época que era se teve não ou não intenção? Lembra? Aí depois veio... Se tiver com o corpo longe, independentemente do que aconteça, é bola na mão. Enfim. E agora, a questão do impedimento é a mesma coisa. Você tem... você lembra uma época que foi... Se o jogador, tem a intenção, o adversário, de bloquear a bola, ele teve a intenção de bloquear, ele nasce aí uma nova jogada. Que seria aqui o fim de anular esse gol. Só que hoje já tá diferente de novo. E eu simplesmente, assim... Eu já estudei todos os esportes na faculdade que eu fiz de educação física e geralmente as regras dos esportes, Vini, elas são muito objetivas. Pingou na linha, tá fora, ou tá dentro. Saiu, entrou, empurrou, O futebol não, tudo é interpretativo. E eles conseguiram transformar uma regra que ela era nunca interpretativa, talvez a única que era do impedimento. Quando a gente viu o tira-teima no Plin, era assim, tava impedido, não tava impedido, era só isso. Agora não. Tem que ver, tem que olhar, tem que interpretar, e aí virou esse é um lance, Pedrosa, que ele, há um tempo ele bloqueou, ele teve a intenção de bloquear, nasceu uma nova jogada, e ele fez o gol e se foi. Mas não, então assim, eu acho que eu tô contigo. Cancelar esse gol também é normal, porque a gente entende que tem essa interpretação. Tem disputa de espaço. Exato. O Thiago Heleno, se ele não tivesse o Verratti ali, ele tomaria outra decisão na hora de cortar a bola. Então ele acaba tendo contato com o Verratti, por mais que o Verratti não tivesse atrapalhado demais o Thiago Heleno, é um contato normal de jogo e que tem uma disputa de jogada. Então, assim, eu não tenho como ignorar que o Verratti participou do lance. Então, eu acho absurdo anular o gol? Não acho absurdo. Eu acho absurdo se ele desse o gol? Também não acho absurdo. Mas esse é o ponto. Tudo aqui é escândalo no futebol brasileiro. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu acho que estão complicando cada vez mais uma situação, Venê. De regras que às vezes eram simples. Eu só acho que nesse caso aí as imagens não mentem, gente. Ele participou da jogada, então o gol tem que ser anulado. Eu não vejo nenhum absurdo anular esse gol. Não, eu também não vejo não, gente. Eu tô querendo dizer num todo. A regra do futebol, ela tá complicada. Sim. Não, isso é óbvio. Ela tá complicada pra tudo. Tudo virou uma interpretação. Então, o árbitro de hoje ele vai interpretar diferente do árbitro de amanhã, por exemplo, num jogo de quarta-feira. E às vezes o mesmo interpreta diferente de um jogo pro outro. Só que em relação a esse gol, eu também acho que isso aí não tem nem o que debater, assim, na boa mesmo. Tá nítido que o jogador participa do lance, então o gol tem que ser anulado.
Infelizmente, pro Hugo Moura, não foi ele que fez o gol? Foi o Hugo Moura. Foi ele que fez o gol, seria um gol importante, um gol da lei do ex. Só que o jogador, o companheiro dele, participou da jogada, então não tem o que fazer. A arbitragem, nesse caso, acertou. Quando erra, pelo menos na minha visão, acertou. Entendo quem pensa diferente, porque é um lance de interpretação. Mas eu interpreto, olhando as imagens, e as imagens não mentem, como se o jogador tivesse participado da jogada. Então, não tem jeito. Eu também acho que ele participa, mas você pode interpretar de que ele não subiu, de que ele não... Gente, enfim, teve até empurra com o Thiago Heleno, então é óbvio que ele participa. Ô, Vene, você gostou do Michael na partida? Gostei, um jogador experiente. Foi o que o Pedrosa mencionou ontem, eu concordo com ele. O problema do Michael é quando ele fica alguns jogos sem atuar e quando ele volta nitidamente sem ritmo. Eu gosto do Michael porque ele é um jogador extremamente experiente. A experiência dele ajuda demais. Eventualmente, por exemplo, quando ele é vaiado, ele já foi vaiado pela torcida do Vasco, ele não sentiu a pressão, muito pelo contrário. Ele continua em campo tentando performar da melhor maneira possível. Diante dos jogadores que o Vasco tem à disposição para o setor defensivo, não acho nenhum absurdo ele ser mantido como titular. Eu quero chamar a atenção para um outro ponto em relação a esse jogo. Eu até brinquei aqui no off que quinta-feira vai dar muita confusão, eu usei uma outra palavra que obviamente não vou usar no on aqui. Eu acho que os jogadores do Vasco têm que tomar muito cuidado no jogo de quinta-feira, porque para mim os atletas do Atlético Paranaense vão querer tirar vantagem desse momento que está vivendo as duas equipes, porque terminou de uma forma extremamente turbulenta. Eu acho que eles vão querer, entre aspas, tirar um jogador do Vasco para o próximo jogo. O que eu quero dizer? Vão tentar forçar uma expulsão a todo momento, catimbar o jogo. Verdade. Então os jogadores do Vasco eles têm que ter muita paciência para esse jogo de quinta-feira, porque se perder um jogador importante, exemplo, o Paê é um jogador importante que não pode cair na pressão do Atlético Paranaense. E que ontem ficou numa confusão ali, né? Ficou. Eu nunca tinha visto o Paê Mas daqui. ele tem cabeça quente. Ele não é um jogador que é tranquilão nem nada. A carreira dele inteira, ele nunca leva desaforo para casa. Eu quero destacar do Vasco da Gama é justamente esse poder de reação que o Vasco novamente conseguiu. A gente lembrou aqui dos jogos do Red Bull Bragantino e do Criciúma, quando o Vasco vira a partida e acaba não conseguindo no final da partida manter o resultado. Sai perdendo, vira o jogo, mostra esse poder de reação e consegue não ter a maturidade. Ontem o Vasco teve a maturidade. Inclusive nos últimos 11 jogos do Vasco, o Vasco virou 4 partidas. E nos últimos 4 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco virou 3. E dessa vez conseguiu a vitória. Então isso também mostra o poder de reação do grupo, mostra que o grupo não se abalou com esse gol que foi anulado, porque muitas vezes um gol anulado, quando é um gol da virada, abala o seu time psicologicamente e o Vasco continuou buscando a virada. Então o trabalho do Rafael Paiva tem que ser exaltado. G8 de Campeonato Brasileiro, quartas de final da Copa do Brasil, quando ninguém imaginava que o Vasco estaria nessa situação e tem que parar de pensar em zona do rebaixamento. O torcedor vascaíno que ainda continua com o discurso de olhar para a zona do rebaixamento, ele tem que parar com isso. A gente entende os traumas que aconteceram nos últimos anos, mas o Vasco está a 9 pontos e tem um jogo a menos do que o primeiro colocado na zona do rebaixamento. O Vasco está mais próximo do Bahia, que é o 6º colocado, do que do Z4. Então tem que parar de pensar nisso e pensar para cima. Mentalidade positiva, como bem falou o Verratti, porque o Vasco está vivendo um bom momento na temporada. Sei que é complicado de acreditar, mas é a hora de começar a acreditar. E tem outro fator importante, o Vasco, que eu estava lendo antes do programa, o Vasco chegou a 8 jogos em casa no Campeonato Brasileiro sem perder. Sim. Uma sequência que não conseguia desde 2017. Só não conseguia desde 2017. Eu não sei se pode ser exagero, Vene, não sei se você concorda comigo, mas a gente tem falado do resgate, da identificação do Vasco com tudo. O torcedor do Vasco nunca deixou morrer o fato da importância de São Januário, né? Mas, às vezes, punições fizeram e estrangularam esse amor do vascaíno dentro de sua casa. O Vasco ficou quanto tempo fora de casa no ano passado? 3 meses, 70 dias. Olha quanto tempo, né, que a gente falou que foi injusto, porque outros clubes tomaram uma punição, tinham o mesmo problema e tomaram uma punição bem mais branda. Então, assim, o último respiro que tinha do auge da identificação, ele foi estrangulado quando tirou o torcedor de dentro de casa, né? Só que tá acontecendo, eu acho, e eu vou dizer, o Pedrosa, desde a chegada do Ramon, tá? O Medel, o Verratti, essa aproximação, essa identificação, essa troca mútua que sempre aconteceu por parte do vascaíno, do torcedor de arquibancada, mas às vezes não de dentro de campo. A gente tinha visto isso muito com o Nenê, né? Mas era em outra situação do Vasco. E aí na virada de ano, que foi esse ano, esse problema com a 777, com a SAF, e aí teve uma outra grande ruptura. E aí chega o Coutinho, o Pedrinho e toda essa essência de Vasco da Gama, o Felipe,
para reconstruir isso. E não por coincidência, Eu acho que a a virada gente de hoje chave- vive um momento de um Vasco a 8 jogos sem perder Eu em acho que a casa. virada de chave, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo, foi no jogo contra o São Paulo pra mim. Acho que aquele Verdade. jogo ali foi muito importante. E por que foi importante? O clima estava totalmente hostil, os torcedores que compareceram a São Januário foram pra vaiar. E poucos, né? E o Vasco conseguiu uma vitória importante diante de um Verdade, adversário difícil, Goleada. complicado, que é o São Paulo, e com a garotada do Vasco da Gama. Eu acho que foi a cara do Vasco aquele jogo. Aquele jogo, pra mim, foi a virada de chave pra esse momento. Esse Com a jogo saída também entrega uma credibilidade pro Rafael Paiva, concorda, Pedrosa? E aí uma Concordo. tranquilidade para trabalhar, né? Concordo plenamente. A diretoria do Vasco ela tem dado respaldo ao Rafael Paiva. E mesmo sem entregar reforços para ele. Isso é Verdade. muito importante da gente frisar aqui. O Vasco não contratou jogadores a não ser o Emerson Rodrigues, o Coutinho, o Alex Teixeira e o Souza praticamente vieram num pacote que não é um trabalho da diretoria, digamos assim, de buscar, mapear e tudo mais. Aconteceu. O Emerson Rodrigues realmente foi reforço da diretoria do Pedro Martins. De resto, o Vasco não tem reforço no setor defensivo e continua desempenhando. Então isso só mostra como o trabalho do Rafael Paiva é muito vistoso. E o que você falou do Ramon, do Emiliano e da família Dias, a sequela do Verratti tá aí. Porque ele estava no momento do ano passado, ele consegue ser importante demais no momento do ano passado. Inclusive, o Ramon Dias estava chorando aí na coletiva do Corinthians com saudade do Mas Verratti. E ele continua com essa sequela. E a sequela positiva de um Verratti que entendeu o que é o Vasco da Gama e trata o Vasco como o Vasco deve ser tratado. Olha Essa aqui a tabela, declaração do vamos ver. Ramon Dias representa muito, gente. Não dá pra normalizar. Porque o Ramon Dias, mesmo da forma que ele saiu do Vasco da Gama, foi uma forma triste, a verdade é essa, porque, enfim, a gente já debateu sobre isso. E lá no Corinthians, meses depois, ele veio valorizar o trabalho do Verratti. Isso precisa ser mencionado, porque o Verratti, ele tá jogando muita bola. E, teoricamente, junto com assim, um time comum ao lado dele. Porque o que ele faz é algo assustador, gente. Sobretudo na bola Os aérea. gostei artilheiros da- do Campeonato Brasileiro são Pedro, Lucero e Verratti. Verratti. Eu gostei O da pior frase time é do o O pior Vasco. time é o do Vasco. Eu gostei pô. da frase do Pedrosa aqui. O Vasco é o time do Verratti. Do Verratti. Olha o Vasco aqui. Quanto tempo o Vasco não fica nessa posição? Desde 2017. Olha só Quando o quanto Vene citou aí, o que o Vene tempo. citou a estatística, em 2017 foi a última vez que o Vasco foi para pré-Libertadores. Olha só quanto tempo. E tinha um time bom. Tinha o time do Zé Ricardo, era Breno, Anderson Martins, Paulinho, Paulinho, que tá no Galo, verdade. Nenê. O Vasco está em oitavo com 31 pontos. Vamos olhar aqui nós vamos dizer que vamos num G6 esse ano de Libertadores? Gente, né? e assim, Vamos, né? o Vasco tá muito próximo de chegar Se à abrir uma semifinal vaga de Copa do Brasil, cara. Quem que tá na Copa do Brasil aqui? Ué, dá pra ir pra G8, Fernando. Quem que tá na Copa do Todo Brasil mundo aqui? aí, ó. Bahia, São Bahia, Paulo, São Flamengo. Paulo. Pode ser é verdade, pode ter, a gente pode ter, a gente fala pode ter O porque Fortaleza não tá se porque o quem Vasco ti- tirou. Quem tiver aqui ganhar a Libertadores foi. e quem tiver aqui e outra. E a última derrota do Fortaleza no campeonato Foi foi pro Vasco. Agora, eu vou chamar outra coisa agora. Tô me lembrando aqui. É isso aí, galera do Vascão. Vascão podendo pegar uma Libertadores, tem que manter a pegada. Eu acho difícil o Vasco cair de rendimento, né? Depois que o Paiva assumiu, o Vasco realmente, cara, realmente tá jogando um futebol diferenciado. Depois que o Paiva assumiu, são apenas 3 derrotas. Vamos ver quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15 jogos, 3 derrotas. 3 derrotas, deixa eu ver quantos empates. 1, 2, 3, 4 empates. 15 jogos, 3 derrotas, 4 empates, são 8 vitórias. Rapaz, não tá ruim não. Nesse pique aí, se o Vasco continuar nesse pique, a gente tem mais 15 ou 16 partidas para o Vasco da Gama. É isso aí, entre 15 e 16 partidas para disputar. Se ele vencer 8, vamos fazer um cálculozinho aqui, que eu não preciso mais mexer com escola, né? Já fugi da escola faz muito tempo, então não tem mais de cabeça, não. 8 vezes 3, 24 pontos. 24 pontos mais 30 que o Vasco tem, né? Mais 30, 54. Deixa eu ver se é isso mesmo. O Vasco está com 30 pontos. 31, 55 pontos. 55 pontos. Vamos ver aqui como é que foi o Campeonato Brasileiro dos últimos anos. Pouco, né? 54 pontos seria pouco aí em comparação ao ano passado, né? 55 pontos. O Vasco não pegaria uma vaguinha na pré-Libertadores. Vamos ver, no ano 2022. Do ano 2022 pegaria uma vaguinha de pré-Libertadores. E no ano de 2023... Ah, não, né? Eu não tô contando os empates, né?
54, 55, mais uns 3 empates, 4 empates, 59 pontos. 59 pontos. Aí já mudaria, né? Já mudaria a situação aqui. Em 2022, pegaria uma vaga direta. Em 2023, pegaria uma vaga, porque em 2023 o campeão da Libertadores foi o Fluminense e o campeão da Copa do Brasil foi o São Paulo, né? Mais 59 pontos. Se o Vasco fizer 59 pontos, ele vai direto para fase de grupo, porque esse ano, para mim, o campeão da Libertadores está no G4, é o Flamengo ou o Botafogo. Posso, né? É só um palpite meu. Um desses dois times vai ser campeão da Libertadores. Posso queimar a língua. O campeão da Copa do Brasil é Flamengo. Quem que tá na Copa do Brasil? Flamengo e São Paulo. Olha, o Vasco tem chance de ser campeão, mas o campeão da Copa do Brasil, para mim, tá entre Flamengo e São Paulo. Mas o Vasco tem chance. Mas por favoritismo. E se isso acontecer, abriria também uma vaga direta para o Vasco na Libertadores, se ele fizer o mesmo número de pontos, né? E tem a terceira possibilidade, que é o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, né, galera?